Limpa, limpa, limpa. Até acendi um incenso de canela aqui para limpar e purificar esse papo que a gente vai ter aqui hoje. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser? Eu sei, essa pergunta é profunda e pega a gente num ponto assim que às vezes até dói um pouquinho pensar nisso, porque você para pensar em quantas partes de si você abandonou nesse processo e nessa jornada até o seu momento atual. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Zay, sou terapeuta integrativa e vivo a lei da atração como estilo de vida há mais de 10 anos e aqui eu compartilho com vocês os meus maiores aprendizados de vida, porque é sempre um prazer poder contribuir na sua jornada com tudo que já foi útil e que continua sendo útil na minha jornada de evolução. Afinal de contas, nós estamos aqui para cumprir esse propósito de evolução. Quem concorda, deixa um comentário aqui e já deixa um gostei aqui no vídeo também. Eu me peguei muito reflexiva sobre isso, porque em uma conversa com o meu estrategista, a gente estava conversando sobre o meu passado no YouTube, os assuntos que eu falava antes, o tempo que se passou nesse período, e eu percebi o quanto que eu anulei partes de mim para me encaixar em algo que eu acreditava que eu deveria me encaixar. Uma postura de terapeuta ou uma postura diferente. Agora, né, gente, eu passei anos sumida da internet, vocês sabem, para me aprofundar na minha graduação, nas minhas formações. E eu voltei a estar mais presente no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube há mais ou menos um ano. O YouTube mesmo eu tô voltando com mais frequência agora. Mas, mesmo assim, eu não tinha vontade de gravar. Da forma que eu tinha vontade há anos atrás, na minha adolescência, por exemplo. Isso já foi tema de uma sessão de, da minha terapia, no caso eu, passando com outra terapeuta, porque sim, terapeuta também faz terapia, e eu cheguei nesse questionamento, o que tinha diferente da Bruna do passado, que fazia o YouTube, para a Bruna atual? E a verdade é que a vida adulta muitas vezes absorve a gente. E o que isso quer dizer? É que muitas vezes você vai crescendo e você vai entrando naquilo tudo que você acha que esperam de você, ou naquilo tudo que você acredita que é o certo para você. E aí você vai entrando nessa vibe e vai anulando partes de si mesma. Então, quem você era antes de você se tornar quem você acreditava que deveria ser? O que você gostava de fazer quando você era criança? O que fazia seu coração ficar leve, o seu coração vibrar? Sobre quais assuntos você gostava de falar, de pesquisar? O que fazia realmente seu coração vibrar? Eu me lembro de uma época, né, quando eu dava dicas aqui para vocês de beleza, que me chamaram de fútil. Gente, eu tinha inúmeros comentários maravilhosos aqui no YouTube. Muitas pessoas, muito reconhecimento, reconhecimento das marcas, era uma coisa que alegrava muito meu coração, não apenas pelo reconhecimento, mas por sentir que eu estava verdadeiramente ajudando vocês. E eu sei que eu não era fútil, eu sei que eu nunca fui fútil, porque apesar de gostar de cuidar da minha aparência, de cuidar do cabelo, de fazer maquiagem, eu sempre me dediquei ainda mais para cuidar por dentro do meu emocional, daquilo que segura a nossa estrutura interna. Eu sabia que não era verdade, mas no auge da minha adolescência, no auge da minha vulnerabilidade ali, eu acabava muitas vezes deixando os comentários ruins falarem mais alto. E isso não acontece só comigo, que teve a vida exposta na internet, que coloco a minha cara aqui no YouTube, né, há tantos anos. Não acontece só comigo. Acontece com você também. Quantas vezes você tem 5 minutos ruins no início do seu dia e você fica remoendo esses 5 minutos até o final do seu dia?
sendo que às vezes no restante do dia aconteceram outras coisas maravilhosas que você poderia estar olhando, agradecendo, se concentrando no que aconteceu de bom, mas a gente insiste em olhar para a crítica, para quem te tratou mal, para o que aconteceu ali no início do dia que acabou de alguma forma te incomodando, ou um estresse no trânsito. Nós somos humanos e o nosso cérebro é programado para sobrevivência. E muitas vezes o nosso foco ele é automaticamente direcionado para aquilo que representa um perigo. É por isso que o Jung, pai da psicologia analítica, falou aquela frase que se tornou tão famosa. Deixa eu afastar um pouco aqui esse incenso, que eu tô até... Dizia o seguinte: até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Isso significa que a maior parte do tempo nós somos comandados pelo inconsciente. Inconsciente é aquilo que você faz no automático, sabe? Você acorda da cama de manhã, quando o seu despertador toca, você não pensa exatamente o que você vai fazer. Eu vou levantar da cama com o pé direito, dar 10 passos, chegar no banheiro, escovar os dentes com a mão direita, colocar... Você não pensa passo por passo, porque aquilo que você faz sempre, as histórias que você repete sempre, os comportamentos que você repete sempre, entra no modo automático, que é o que a gente chama de piloto automático. E aí você acaba fazendo de maneira inconsciente. Por isso que quando você se torna consciente, e o consciente representa 5% das nossas ações, então a maior parte do tempo a gente realmente vive de maneira inconsciente, nesse estado automático, mas trazer ao máximo que você puder o estado da consciência vai te lembrar de quem você realmente é. Porque o estado da presença, da consciência, é quando você se conecta com a expressão autêntica do seu ser. Quando você se conecta com aquilo que você realmente é. Quando você foca no agora e sai da conversinha mental que te prende no passado ou que te faz ter medo do futuro, você se concentra no agora. E o agora é o único portal por onde as coisas podem acontecer. O agora é o único portal, é o único momento em que você pode ter paz, em que você pode ser feliz. E muitas vezes a gente projeta essa felicidade lá na frente. Porque quando eu tiver não sei o que lá, eu vou ser feliz. Será que você vai ser feliz? Ou será que quando você chegar lá, você vai continuar procurando um outro lá para chegar? Muitas vezes a gente reprime a nossa essência por camadas de proteção. Então, se você foi leve, feliz, autêntica, amorosa, carinhosa, com pessoas que não mereciam ou que você sentiu que não merecia, né? Se na infância você, enfim, tinha um jeito mais amoroso com a sua mãe, seu pai, e alguém ali, a sua mãe ou seu pai eram mais frios, e aí você entende o quê? Bom, eu não posso ser assim, porque quando eu sou assim, eu sou machucada. E aí você vai lá e faz o quê? Se fecha. Você se fecha, você vai adicionando camadas de proteção perante a vida que ocultam aquilo que você realmente é. E isso é triste, né, gente? Muitas vezes eu já chorei, né, em fases em que eu tava passando por momentos difíceis, vendo vídeos antigos meus aqui do YouTube. Inclusive, a minha maior riqueza são os meus vídeos no YouTube, porque ter a minha conexão com a minha história, né, é algo muito incrível. E eu recomendo que você grave vídeos de tempos em tempos, nem que seja para você guardar para você. Mas é tão incrível quando você se lembra daquilo que você foi, daquilo que você ainda é, e vai reconhecendo a sua jornada de evolução, o quanto que você tá diferente, e você vê um vídeo antigo e lembra dos receios que você tinha na época, daquilo que você passava na época, e você vai acompanhando, vendo a sua evolução. Isso é tão incrível, gente, é tão importante. E por muito tempo eu quis apagar o meu passado, ou apagar partes de mim, anular partes de mim para me encaixar, para ser aceita. E hoje o meu maior compromisso é com a minha essência. Eu não fico aonde a minha essência não cabe. Eu não me relaciono com pessoas onde a minha essência não cabe. Eu não nutro amizades onde a minha essência não cabe, onde a minha essência incomoda. Não faz sentido. Então,
eu sei que talvez você tenha tentado se proteger perante a vida, colocando camadas e camadas de proteção, se tornando uma pessoa com um coração rígido, porque a vida adulta às vezes faz isso com a gente. Às vezes ela absorve a gente, às vezes a gente entra numa postura rígida de proteção, e você não precisa ser assim. Você precisa aprender a impor e respeitar os seus limites. E para isso você não precisa endurecer o seu coração. Você não precisa se esquecer de quem você veio para ser. Você não precisa anular partes da sua essência. Então, se eu puder acrescentar para você alguma reflexão que vá, de fato, fazer a diferença na sua vida, comece a enxergar aonde você está se esforçando demais para caber. Sabe? Quando você fica tentando se encaixar para caber, e será que você realmente quer caber aí? Nesse relacionamento, nesse trabalho, nesse lugar? Você realmente quer? Você realmente quer ter que encolher a sua alma para caber em alguma coisa? Encolher a sua essência? Você realmente quer isso? Pensa bem, porque o preço disso é muito caro. O preço da ausência de si mesma é muito caro. Então, hoje eu faço um convite para você. Integrar todas as partes de você. Para por um momento e se pergunta: quem eu era antes de me tornar quem eu acreditei que eu deveria ser? Quem eu era antes do mundo me dizer quem eu deveria ser? Quem eu era? E não fica racionalizando, pensando, tentando trazer a resposta à força. Pergunta. E entra em estado meditativo. Estado meditativo é quando você entra no estado de observar os seus pensamentos, observar as sensações do seu corpo. Muito diferente do que se fala por aí, a meditação não é a ausência de pensamentos, não é você limpar sua mente e ficar com cri, cri, cri de grilo na sua mente porque ela vai estar totalmente vazia. Não é isso. A gente tem cerca de mais de 60 mil pensamentos por dia, é impossível você controlar os seus pensamentos dessa forma. A meditação está na arte de você parar de se identificar com os seus pensamentos e entrar nesse estado de observação dos seus pensamentos. Então, faça essa pergunta para si mesma e não force a resposta. Deixa vir, sabe? Deixa vir alguma sensação, alguma memória, uma imagem, talvez, da sua infância. O seu corpo responde, porque o seu corpo guarda memórias emocionais. E quando você se faz essa pergunta, o seu corpo vai responder. Vai vir uma sensação, vai vir uma memória, vai vir uma cena, vai vir algo que te direciona para onde você realmente deve ir, que é para dentro de si mesma. Se esse vídeo colaborou para a expansão da sua consciência, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e se você gosta desse assunto, lei da atração, espiritualidade, causa emocional de sintomas, me segue também no Instagram, que é bruna.zai. Gratidão por ter vocês aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.